Por mais de 1 ano e meio, vimos Israel atacar alvos do Hamas em Gaza. Como esperado, o Hamas se escondeu nos túneis, deixando os gazenses comuns arcarem com os bombardeios israelenses. Vimos vídeos horríveis, alguns reais, outros falsos, cortesia da crescente indústria cinematográfica de Gaza, também chamada de Pallywood. Independentemente disso, muitos inocentes, incluindo mulheres e crianças, morreram. Embora a culpa devesse recair diretamente sobre o Hamas, o mundo nem sempre funciona assim. Em vez de pressionar o Hamas, ou mesmo a diáspora muçulmana que está se revoltando, protestando nas capitais ocidentais, os governos ocidentais e ativistas online se voltaram contra Israel por matar os chamados civis. Esquecem convenientemente que todo esse derramamento de sangue, com o qual agora fingem se importar, poderia cessar imediatamente se o Hamas se rendesse e libertasse os reféns. Mas ninguém nunca pressiona o Hamas. De alguma forma, Israel é sempre o vilão, como se Israel tivesse dito ao Hamas para invadir Israel no dia 7 de outubro de 2023 e massacrar 1.200 de seus cidadãos, como se Israel tivesse dado permissão ao Hamas para matar quem quisessem sem consequências. É como se o mundo tivesse perdido a cabeça, como alguém pode esperar que um país não reaja quando é atacado? A Rússia invadiu a Ucrânia e, de repente, toda a Europa e até mesmo os Estados Unidos da América concordaram que a Ucrânia tinha que reagir. Mas quando Israel reage, as mesmas pessoas começam a se aliar ao agressor. Como isso faz sentido? Eu entendo. Gazenses inocentes estão morrendo. Mas isso é culpa do Hamas. Israel não ganha nada matando civis. Na verdade, isso os prejudica. Ao contrário dos palhaços no Ocidente, o Hamas sabe disso, e é por isso que eles garantem que cada ataque israelense resulte no máximo de baixas civis em Gaza. E vamos ser realistas. Quantos desses supostos civis são realmente combatentes do Hamas? Toda vez que há um cessar-fogo, milhares de combatentes do Hamas aparecem magicamente uniformizados. Mas quando a guerra estoura, todos voltam a ser civis. Esta é a estratégia de guerra mais distorcida na história moderna. A maioria dos grupos terroristas tenta matar civis inimigos. Entretanto, o Hamas quer vencer esta guerra propositalmente causando a morte de seus próprios civis, visando manipular a opinião mundial contra Israel. E a pior parte? Os esquerdistas do mundo caem nisso todas as vezes, mais rápido do que Marga caiu na propaganda de Putin e se voltou contra a Ucrânia. Por que a esquerda global não ouve os palestinos como essa pessoa que fez um apelo apaixonado aos cidadãos do mundo? Todos que têm até mesmo um grão de fé, consciência, patriotismo ou moral, todos que têm até um pouco de amor pelo povo de Gaza, devem levantar suas vozes e exigir que o Hamas imediatamente liberte Gaza em nome de Deus, libertando os cativos e retirando seu controle sobre Gaza. Estamos morrendo por causa do Hamas. Nenhuma conta muçulmana ou a turba desperta jamais ouviria esta versão da história. Não acredito que todos os gazenses apoiam o Hamas. De acordo com pesquisas, cerca de 37% dos gazenses culpam o Hamas pelo conflito em andamento. Porém, a esquerda e a diáspora muçulmana nunca reconhecerão isso e os jogarão debaixo de seu ônibus ideológico. Alguns islamistas desejam mais mortes em Gaza para alimentar sua visão religiosa extremista contra os judeus. Quanto aos muçulmanos naquela época, o profeta nos disse que as árvores e as pedras falarão e dirão: ó muçulmano, atrás de mim há um Yehudi, venha e o mate. Esses tempos estão chegando. O motivo pelo qual você tem que lutar contra eles é porque são judeus e cristãos. Os esquerdistas também querem que mais gazaus morram, porque, em sua mentalidade desperta, eles precisam de um vilão e uma vítima. É isso. Quando este conflito acabar, partirão para outra coisa que alimente seu ego auto-justificado. Faz sentido que os islamistas queiram isso, mas os esquerdistas estão facilitando a criação de um califado onde judeus, cristãos e ateus, todos eles, serão subjugados ou, pior, mortos. Veja como eles manipulam emocionalmente e fazem gaslighting para que todos apoiem uma guerra que mantém os gazans morrendo. Muhammad Hijab postou isso recentemente. O profeta Muhammad disse: as nações em breve chamarão vocês como as pessoas se chamam para comer sua comida. Alguém perguntou: e seremos poucos naquele dia? Muhammad respondeu:
Ao contrário, naquele dia vocês serão numerosos, mas serão escória como a escória de um torrente. Isso é uma terrível manipulação psicológica. Alá removerá o medo de vocês dos corações de seus inimigos e ele lançará fraqueza em seus corações. Veja, o Islã é uma religião de terror. Muhammad está dizendo que seus inimigos não terão mais medo de vocês, porque o capítulo 9 do Alcorão diz que eu lançarei terror nos corações de seus inimigos. Aqui, Muhammad Hijab está invocando este hadith para manipular psicologicamente os muçulmanos comuns por não lutarem por Gaza em Gaza, enquanto ele tuita isso de sua confortável casa em Londres. Por que ele não está indo para Gaza de qualquer maneira? Então alguém perguntou, ó mensageiro de Allah, o que é essa fraqueza? Muhammad respondeu, amor por este mundo e ódio pela morte? Acreditamos que a vida começa na morte. A morte não nos importa. Nós amamos a morte. É um culto à morte. Eles constantemente manipulam seus jovens para abraçar a morte por sua causa patética. Quando você vive em uma sociedade onde os bombeiros são os heróis, as crianças pequenas querem ser bombeiros. Quando você vive em uma sociedade onde atletas e estrelas de cinema são os heróis, as crianças pequenas querem ser atletas e estrelas de cinema. Na sociedade palestina, os heróis são aqueles que assassinam judeus. A questão é, por que odeiam Israel? É porque é a única democracia na região que trata todos os seus cidadãos de maneira igual. Deixe-me lembrá-lo, 20% da população de Israel é árabe e eles estão felizes em viver em Israel. Então você já esteve em Israel? Sim, eu estive em Israel 3 vezes, na verdade. Quando você estava lá, o que você observou? Você acha que é um apartheid? Você acha que existe segregação como... As pessoas afirmam? Não. Quando fui para Israel, eu não queria encontrar apenas judeus. Eu queria conhecer muçulmanos e também palestinos que consegui conhecer em Jerusalém. Conheci muitos árabes israelenses que me disseram que se sentem seguros, que têm seus direitos e que esse é o país que eles chamam de lar. Qual era o sentimento geral dos árabes e muçulmanos vivendo em Israel? Eles eram felizes em Israel? Eles eram muito orgulhosos e alguns realmente se sentiam privilegiados. Temos uma colega que é israelense, cristã libanesa, vivendo em Israel, e ela me diz, eu tenho direitos que nunca sonhei ter. Eu tenho um emprego bem remunerado. Eu me sinto segura no meu país e nunca senti racismo contra mim por ser cristã, árabe ou de diferentes raízes. E ouvi essa história muitas vezes de diferentes beduínos, muçulmanos, drusos. Esse é o lugar que eles chamam de lar e se orgulham. E alguns deles realmente dizem, tipo, eu sou um israelense orgulhoso. Este culto à morte não vai parar de matar seu próprio povo até que haja uma posição política firme dentro da comunidade muçulmana. Mas, francamente, enquanto o Islã existir, eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Trump deu outra chance ao Hamas e intermediou um cessar-fogo, porém, eles ainda não devolveram todos os reféns. Como resultado, Israel retomou os ataques aéreos em Gaza. E os bravos guerreiros do Islã se esconderam como de costume, escondendo-se em túneis enquanto deixam os gazenses comuns acima do solo para morrer em grande número. Ataques aéreos israelenses mataram quase 400 gazenses ontem. Alguns terroristas do Hamas, como Abu Hamza, não alcançaram os túneis a tempo e morreram, assim como muitos civis. E nenhuma pessoa sã pode comemorar isso. Mas culpar Israel por isso é como culpar os ucranianos por retaliarem contra a invasão da Rússia. Infelizmente, as coisas não parecem boas. Após os recentes ataques aéreos, Netanyahu afirmou que isso é só o início. O Hamas respondeu chamando os ataques de sentença de morte para os 59 reféns restantes. Os islamistas têm perdido constantemente desde o início desta guerra, em 7 de outubro de 2023. O Hamas perdeu 20 mil combatentes, incluindo líderes como Sinwar e Ismail Haniyeh. Depois disso, Israel passou para a liderança do Hezbollah e, no processo, o ditador sírio Bashar al-Assad também caiu. Aquela cobra era tão covarde que entregou todos os detalhes do depósito de armas sírio para Israel em troca de passagem segura para a Rússia. É assim que eles são patéticos. Agora, como está Trump, que é muito pró-Israel, deu luz verde para Israel atacar as instalações nucleares do Irã até meados do ano, conforme relatado pelo Washington Post. Então, nada está indo bem para esses jihadistas insensatos, mas eles se recusam a mudar de rumo. Não digo que devemos renunciar às nossas ambições, siga o que você acredita.
Mas isso é suicídio. Qualquer grupo sensato diria que é hora de mudar de estratégia, pois nada está funcionando para eles. Seu Alá falhou novamente em aparecer. Mas não, eles são tão teimosos que continuam com sua guerra perdida à custa de dezenas de milhares de seus próprios civis. E eles se gabam disso. Eles chamam isso de sua fé inabalável no Islã que os mantém em pé. Não vejo maior ilusão e maldição do que a chamada fé. Eles continuam tendo filhos e os sacrificando em busca de uma fantasia prevista por seu profeta há 1400 anos. Como eu sempre disse, as maiores vítimas do Islã são os próprios muçulmanos.